Graças a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 27, 28, 29 e 30. Diz assim: Então Pedro, respondendo, disse: Eis que nos deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Pai, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez te louvamos na beleza da tua santidade. Mais uma vez, meu Deus, queremos te agradecer por tua palavra, que a tua palavra vá e produza resultados para o qual está sendo mandada, que a tua palavra, meu Deus, penetre no coração, que a tua palavra, meu Deus, se faça frutificar, meu Deus, nessa noite em nossos corações, que a tua palavra seja viva e eficaz em cada coração que aqui está, porque nós cremos na tua palavra, nós cremos, meu Deus, no agir do teu Espírito Santo, e o que crê diga amém, graças a Deus. E pode sentar, queridos, pode sentar. Amados, quando Jesus Cristo ele pronuncia essas palavras, e quando Pedro faz essa pergunta, aqui nós vamos aprender sobre a herança da vida eterna, sobre o que Cristo tem para nós, a importância de sermos obedientes à palavra do Senhor, a importância de buscarmos o reino de Deus para as nossas vidas, a importância de realmente ter convicção naquilo que a palavra do Senhor tem falado para nós. Porque Pedro ele faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta, respondendo disse-lhe, então Pedro respondendo disse: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Irmãos, não imagina, aparece uma pessoa e fala para que vocês me sigam, e você passa a seguir com a pessoa, como foi o caso de Jesus. Lá atrás esses homens eram pescadores, estavam pescando, Pedro, Tiago, João, André, estavam pescando. Jesus aparece e diz que, olha, a partir de agora vocês não vão pegar mais peixe, vocês não vão ser mais pescadores, vocês agora vão ser homens que vão ganhar almas, vão ser pescadores de gente. E esses homens deixam tudo e seguem Jesus. Esses homens deixam as redes, deixam a pescaria, deixam famílias e seguem Cristo. E aqui Pedro faz essa pergunta para Cristo. Pedro respondendo disse-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E essa pergunta eu faço para vocês também. O que é que nós temos recebido por ter aceitado Jesus como nosso Salvador? O que é que você tem recebido por ter renunciado às coisas, os prazeres, os desejos, a vontade lá de fora? O que nós temos recebido? O que nós temos ganhado? Pedro fez essa pergunta para Cristo. Pedro estava seguindo Jesus, Pedro estava vendo os milagres acontecer, Pedro estava vendo o paralítico andar, o cego enxergar, as coisas acontecer, mas Pedro perguntou: Senhor, o que nós vamos ganhar com isso, por te seguir? E essa pergunta também às vezes para no nosso coração, porque hoje nós sabemos, Pedro naquela época não sabia o que estava acontecendo, mas hoje nós sabemos o que nós vamos ganhar.
Nós vamos ganhar a vida eterna. Nós vamos ganhar o direito que o nosso nome está escrito no livro da vida e saber que a nossa casa celestial está lá. Porque Jesus falou no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então isso quer dizer que Jesus está lá, preparou moradas e está nos aguardando. E talvez nós nos perguntamos: o que nós vamos ganhar por seguir Jesus? Nós vamos ganhar a vida eterna. Nós vamos ganhar um reino celestial, uma casa de ouro, poder ter o privilégio, a honra de andar numa rua de ouro, de prata, de diamante, de pedras preciosas. Essa é a nossa recompensa como servos do Senhor. Talvez nós tenhamos perdido amigos, nós temos perdido emprego, temos perdido filhos, temos perdido colegas, companheiros, até talvez esposo ou esposa, por amor de Cristo. E Pedro faz essa pergunta: Senhor, mas o que nós vamos ganhar, receber por te seguir? Em Mateus, no capítulo 4, no versículo 22, diz: e chamou-os eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram. Jesus chama esses discípulos, automaticamente eles deixam o barco e seguem Jesus. Que pregação foi essa? Que orientação foi essa? Que chamado foi esse? Que Jesus chamou esses homens, e esses homens largaram tudo, irmão. Esses homens eram pescadores, e chamou-os eles, deixando imediatamente o barco, e seguiu. Deixou imediatamente o barco e seguiu. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E hoje nós temos anunciado, nós temos evangelizado, nós temos pregado, nós temos publicado mensagens no Facebook, no YouTube, no Instagram, mas as pessoas não dão ouvido, as pessoas não querem, as pessoas não dão importância, as pessoas não acreditam mais no Evangelho de Jesus Cristo. Hoje pela manhã nós falamos sobre apostasia, que no fim dos tempos o amor de muitos esfriaria, e vai esfriar. As pessoas deixam de estar cultuando, de estar buscando, de estar adorando, de estar glorificando a Deus, para estar em qualquer outro lugar que não seja a casa de Deus. Isso é apostasia. Isso é a pessoa esfriar na fé, é a pessoa esfriar de Cristo, é não querer mais esta palavra, é rejeitar esse evangelho. Mas esses homens, Jesus chama esses homens e imediatamente, como diz Mateus capítulo 4, versículo 22, imediatamente deixou o barco e seguiu Cristo. Quantas pessoas têm recusado, irmãos, esta mensagem? Quantas pessoas têm endurecido o coração para esse evangelho? Quantas pessoas têm deixado de buscar a Cristo? Quantas pessoas não estão dando importância para essa palavra, para esse evangelho? Estão recusando o amor, estão recusando o reino, estão recusando o céu, estão recusando a salvação, estão recusando a vida eterna. Amém? Nós temos falado, você tem falado, nós temos evangelizado, você tem falado. Talvez você não tenha pregado, mas com tua vida, com teu testemunho, com você tem anunciado Jesus às pessoas. Mas as pessoas não têm dado importância para o evangelho da salvação, porque o evangelho que Jesus pregou é o mesmo evangelho que nós estamos pregando: arrependa-te dos teus pecados, para que você tenha vida eterna. O reino dos céus está próximo, e agora muito mais próximo ainda. Agora muito mais próximo ainda. Irmãos,
Quando Pedro faz essa pergunta, respondendo, disse-lhe: eis que nos deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E talvez você faça essa pergunta do seu particular: Senhor, mas eu tenho deixado tudo, eu tenho passado lutas, eu tenho passado por provações, eu tenho passado por humilhações no trabalho, na escola, onde eu vou, porque as pessoas me veem como cristão, as pessoas me apontam, as pessoas me xingam, zoam comigo porque eu sou cristão. O que eu vou ganhar com isso, Senhor? Eu estou deixando meus amigos, estou deixando minhas amizades, estou deixando de brincar com os meus colegas, estou deixando de ir para os bailes com os meus amigos. O que é que eu vou ganhar com isso? Estou deixando de estar com os meus colegas no final de semana, na roda dos amigos, das amigas, mas o Espírito Santo fala no teu coração: você vai ganhar o reino de Deus, você vai ganhar a Jerusalém celestial, você vai ganhar a vida eterna. É isso, querido, que Jesus deve ter falado para Pedro. Com certeza foi isso que ele falou para Pedro. Pedro, o que você vai perder aqui, você vai ganhar 100 vezes mais. Você vai ganhar em dobro. Ainda que as pessoas te humilhem, ainda que as pessoas te rejeitem, ainda que o teu esposo ou a tua esposa não queira, permaneça fiel ao Senhor, permaneça fiel a Deus. Olha o que diz o versículo 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém? Tito, no capítulo 3, no versículo 5, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém? O Senhor Jesus falou para aqueles discípulos: olha, na minha glória vocês vão estar do meu lado, sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O seu galardão está garantido. Não se iluda com esse mundo, não se iluda com essas coisas. Jesus falando para eles: eu escolhi vocês para ser diferença, para ser diferente, não para pescar peixe, não para vender peixe, mas para ganhar almas para o meu reino, para percorrer comigo pelas cidades, pelas aldeias, para pregar o reino de Deus, para pregar arrependimento, para falar para as pessoas: arrependa-se dos seus pecados, para que você tenha vida eterna. É esta a mensagem de Cristo, queridos, é esta a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Ele veio pregar arrependimento, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que nós tenhamos vida eterna. Não tem outro, irmãos, não tem outro meio, irmãos, de nós chegarmos do céu sem ser por Cristo, sem ser por esse meio, por esse caminho que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega a Cristo por outro caminho. Ninguém chega a Deus por outro caminho. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Mas Jesus pregou exatamente isso: arrependa-se dos seus pecados. João Batista foi mais duro. João Batista chamava aquelas pessoas de raça de víboras, aquelas pessoas que não queriam, aquelas pessoas que rejeitavam, raça de víboras. Chamava aqueles doutores da lei, aqueles homens que diziam que eram entendidos da palavra, mas que não entendiam a palavra, que estava longe da palavra, que não queria aceitar o que a palavra estava revelando, que era o próprio Cristo. E quantas pessoas hoje, queridos, têm desprezado essa palavra, irmãos? Quantas pessoas hoje têm rejeitado essa palavra, irmãos?
Quantas pessoas hoje não dão credibilidade para essa palavra? Quantas pessoas hoje sofrem porque não quer esta palavra? Pessoas sofrem porque não quer abandonar o pecado, porque não quer deixar o pecado, porque não quer deixar o pecado. Mas Jesus falava: arrependei-vos dos seus pecados para que você tenha vida eterna. Está muito próximo, queridos e queridas, está muito próximo o reino de Deus, está muito próximo a vinda de Jesus Cristo, está muito próximo de Jesus vir buscar a igreja dele. Está muito próximo, queridos, de Jesus vir pegar, arrebatar, tomar, levar a igreja dele. Nós temos que estar preparados. Como é que nós nos preparamos? Renunciando, rejeitando as coisas lá de fora. Rejeitando. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz: ao que vencer, ele concederá que se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha a promessa que Cristo está fazendo para nós aqui, queridos. Aquele que vencer terá o direito de sentar do meu lado no meu trono. Amém. Glória a Deus. Nós precisamos prevalecer até o fim. Não deixe nada e ninguém, nem coisas, nada te roubar a tua fé, tirar Jesus do teu coração. Não permita, queridos, que nada venha tirar você da presença de Deus. Não permita que essa chama, que esse fogo, que essa coisa boa que está no teu coração venha se apagar. Não permita, meus amados irmãos, não deixe amizades, não deixe nada te tirar do foco que é a cruz de Jesus, que é o céu. O mundo lá fora tem tentado nos afastar do amor de Jesus. As coisas lá de fora têm tentado nos tirar da presença de Deus. O mundo lá fora, Jennifer, tem tentado nos calar, para que nós não louvemos, para que nós não adorem, para que nós não preguem, para que nós não venhamos ser um levita, um adorador, um pregador, um arauto do reino de Deus. O mundo lá fora tem tentado nos calar, tem tentado nos parar, tem tentado nos intimidar, mas nós temos que continuar crendo nessa promessa, meu amado. Nos últimos dias vai acontecer coisas piores, é o que está acontecendo. Nós estamos nos últimos dias da igreja na terra. Olha quantas pessoas estão esfriando na fé. Olha quantas pessoas têm se afastado do evangelho. Olha quantas pessoas têm voltado lá para fora, para o mundo. Olha quantas pessoas têm abandonado o amor de Cristo e se contaminado com o pecado. Tem se contaminado com a idolatria, tem se contaminado com o adultério, com a fornicação, com a mentira, com a fofoca. Quantas pessoas têm largado a cruz de Cristo e se abraçado com o mundo? Não é poucas. Infelizmente não é poucas. Eu tenho que falar. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. É por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias para Cristo e abandonar o pecado e se voltar o mais rápido possível para Ele. Pessoas estão rejeitando a cruz de Cristo, pessoas estão rejeitando o evangelho da graça, pessoas estão rejeitando o Senhor Jesus. Por quê? Porque as coisas lá de fora estão sendo mais atraentes, irmãos. As coisas lá de fora estão sendo mais atrativas. Mas nós temos que continuar, irmãos, pregando essa palavra, esse evangelho, mostrando para as pessoas e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nos corações, porque o nosso dever é pregar para que essa mensagem chegue ao teu ouvido e que o Espírito Santo desça para o coração e que caia numa terra fértil, numa terra que venha produzir frutos, produzir maravilhas. É isso que nós precisamos fazer, queridos, nos alimentar desta palavra, nos alimentar desse evangelho. Este evangelho é o evangelho que cura, que sara, que transforma, é o evangelho que dá vida.
Imagina Jesus chegando para os discípulos: me segue, me segue. E aqueles homens seguiram Cristo, foram com Cristo. Homens casados, homens que tinham famílias, seguiram o Senhor, seguiram o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles deixaram o barco imediatamente e seguiram Jesus. Olha o que diz o versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Irmãos, olha que coisa impressionante, queridos. Olha o que é que Jesus está falando. Isso é a palavra de Cristo, isso é Jesus falando. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém, queridos? Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa linda. Quantos têm deixado alguma coisa para seguir a Cristo? Muitos não querem perder, muitos não querem renunciar, mas Jesus ele está falando: olha, todos que deixaram casas, pai, mãe, filho, esposa, esposo, por amor de mim, receberá 100 vezes mais. Marcos, no capítulo 10, no versículo 30, deixa eu abrir aqui, depois eu volto lá. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 30, diz que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Amém? O versículo 29 diz assim, olha aqui o versículo 28 diz: e Pedro começou a dizer-lhes: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Está vendo? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste século. Já nesse século. Deixa eu ver aqui, onde é que eu estou? Pai, filhos, campos, que receba 100 vezes tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Irmãos, olha só que palavra linda que Jesus está falando para os discípulos, queridos. Quantas pessoas têm deixado casa, deixado famílias, deixado tudo para seguir a Cristo? Essa pessoa não perde nada, queridos. Essa pessoa não perde, ela ganha. É interessante que aqui o evangelista Marcos fala um pouco diferente de Mateus. Ele fala aqui que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Irmãos, quem recebe a Cristo, quem deixa por Cristo, nós nunca perderemos, nós vamos ganhar. Mas nós temos que estar preparados, porque vem também a perseguição, vem as lutas, vem as provas, vem as dificuldades. Você lembra quando você recebeu Jesus, quando você aceitou Jesus, logo lá no comecinho da tua conversão lá atrás, que a primeira coisa que nós perdemos é a família dentro de casa, aquelas que não acreditam, aquelas que não aceitam. Quantos têm feito isso? Né? Quando você fala assim, eu sou cristão,
O pai já não aceita, a mãe já não aceita. Tem muitas famílias que é assim, né? Não aceita, rejeita, não pode. É por isso que Jesus está falando. Quando você deixa pai, deixa mãe, você está deixando, não é fato de você deixar, abandonar, você está deixando para Cristo. Você está falando, não pai, não mãe, eu preciso de Jesus Cristo na minha vida, tem uma vida eterna para mim, tem um rei espiritual para mim. E quantos amigos tem te deixado porque você falou assim, agora eu sou cristão? Aí você já começa a perder amigos, você já começa a perder colegas, é na escola, é na rua que você mora, aqueles colegas seus já te deixam porque você agora é outra pessoa, você é uma nova criatura, você é regenerado em Cristo. Aqueles amigos que você tinha, já não tem mais, porque eles não aceitam, eles não querem esse evangelho. Mas cabe a nós pregar esse evangelho para essas pessoas, mostrar para essas pessoas que o outro lado que nós estamos é muito melhor do que o lado que nós estávamos. Amém? É isso que temos que fazer. Renunciar, rejeitar aquele que deixa pai, mãe, irmãos, casas, terras, por amor de Cristo, recebe 100 vezes tanto ainda nesse tempo e a vida eterna no futuro. Amém? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz assim, Romanos 6, 23. Olha o que aqui diz Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Olha que coisa linda, queridos. Paulo escrevendo aos Romanos, ele está falando, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Qual é o salário do pecado? A morte. Quando nós pecamos, nós automaticamente estamos morrendo. Quando você está pecando, você está fechando a porta da salvação. Quando você peca premeditadamente, o que é isso? É quando você peca sabendo que você está pecando. É quando você peca sabendo que você vai pecar, que você está pecando, mas a Bíblia está falando que o salário do pecado é a morte. Quando você peca, automaticamente você morre. Morre espiritualmente, você está separado de Cristo, porque quando nós pecamos, nós estamos nos separando de Cristo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito, é para todos aqueles que querem. Aqueles que querem deixar, aqueles que querem rejeitar, aqueles que querem renunciar, aqueles que rejeitam o pecado, o dom é gratuito. A vida eterna é gratuita para aqueles que abandonam e deixam o pecado. Amém? Por Cristo Jesus nosso Senhor. Louvado seja Deus. Amém? E o versículo 30 diz, estamos já encerrando, porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Por que Jesus estava falando isso? Por que Jesus falou isso para os discípulos? Olha o que diz Mateus no capítulo 20, versículo 19, capítulo 20, versículo 16, uma página à frente. Nós voltamos para Mateus capítulo 19, versículo 30. Aí agora nós vamos para Mateus 20, 16. Olha o que diz: assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Olha quantas pessoas, amados, estão chegando, né? Olha quantas pessoas que às vezes você via lá fora e a gente desprezava. Não, aquele não tem jeito, aquele não tem jeito. Aí você vê aquela pessoa chegar,
se converter a Cristo, aceitar Jesus como Salvador. Você lembra que nós éramos desse jeito, queridos? As pessoas olhavam para nós e falavam assim: não, isso aí não tem jeito, isso aí quando morrer vai direto para o inferno. Hoje estamos aqui regenerados, transformados, vivendo em novidade de vida, em santificação. Mas outrora alguém apontava o dedo para nós, não é assim, irmãos? Outrora alguém apontava o dedo e falava: não, isso aqui não tem jeito, essa não tem jeito, esse não tem jeito. É por isso que nós não podemos julgar as pessoas, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, é Deus. É Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque quando ele fala aqui, muitos são chamados e poucos escolhidos? O chamado é para todos, a pregação é para todos, a porta está aberta para todos, a mensagem está sendo ecoada para todos, mas nem todos querem, nem todos aceitam, muitos rejeitam e poucos aceitam. A mensagem é para todos, irmãos, a palavra é para todos, o local é para receber todos, mas nem todos querem, rejeitam a palavra, rejeitam o Evangelho, rejeita Cristo, rejeita essa palavra. Em Mateus 21, capítulo 21, versículo 31 e 32, olha o que diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Mateus 21, versículo 31 e 32. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Está vendo? O que é que Cristo está falando para aqueles homens, aqueles doutores, aqueles homens que eram doutores da lei, os que diziam ser entendido da palavra? Jesus falou assim: olha, as prostitutas creram, os viciados creram, os rejeitados creram, mas vocês não creram. E ele diz no versículo 32, porque João veio a vós. João, ele está falando de João Batista, porque João Batista veio pregando no deserto, veio batizando, falando sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque está chegado o reino de Deus. João Batista estava batizando para arrependimento de pecado, porque João veio a vós no caminho da justiça. João era um profeta justo, fiel, pregando justiça, falando sobre arrependimento, e as pessoas não nos davam ouvido, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes. Eles não creram, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Então o que é que Jesus está falando? Que os publicanos, as prostitutas, as meretrizes, elas creram, e elas foram salvas, elas alcançaram a salvação, a misericórdia. Mas aqueles que diziam ser os entendidos, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo acontecer, eles não acreditaram, irmãos, eles rejeitaram. É por isso que ele diz, é por isso que ele fala aqui, porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Eles estão falando para o povo de Jerusalém, porque a promessa, Jesus veio para eles, Jesus veio para Israel, Jesus veio para os gentios, ou melhor, Jesus veio para os judeus rejeitaram, os judeus não quiseram, os judeus desprezaram, mas nós que somos gentios, nós quisemos, nós aceitamos.
E é por isso que hoje a graça se estendeu. O apóstolo Paulo separou dos demais discípulos para pregar para os gentios. Pedro pregando para os judeus. Paulo se afastou, foi para outras regiões pregar para gentios. E hoje nós somos os gentios. E graças a Deus, por isso que a palavra está falando, porém muitos primeiros serão os derradeiros. Quem foram os primeiros? Os primeiros foram os judeus, mas eles não quiseram, eles não aceitaram, eles rejeitaram, eles disseram não para Cristo, eles crucificaram Cristo, eles mataram Jesus. Mas Paulo saiu pregando o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, o evangelho do Senhor aos gentios, e esta palavra nos chegou até nós. Essa palavra chegou até nós e hoje nós dizemos glória a Deus, porque nós somos gentios e aceitamos Jesus como nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador das nossas vidas. A Deus toda a glória. Hoje nós aceitamos essa palavra, recebemos esse evangelho, aceitamos essa palavra, amados. A palavra do Senhor diz que Jesus falou: mais bem-aventurado é os que não viram e creram. Nós não estamos vendo Jesus, nós não vimos Jesus, mas nós cremos em Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, amados. Vamos ficar de pé, para a honra e glória de Jesus. Coloca a tua mão no coração, fecha os teus olhos, nós vamos orar, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos exaltar o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor continue falando do teu coração, meu amado. Que a palavra do Evangelho de Cristo continue falando no teu coração nessa noite. Que Jesus continue salvando nessa noite. Que o Espírito Santo continue transmitindo essa mensagem nessa noite. A mensagem da cruz. A mensagem que transforma, que cura, que salva. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Jesus, obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por tua palavra estar sendo pregada, anunciada. A tua palavra está sendo ecoada, meu Deus, ela está sendo levada pelo vento. A tua palavra está sendo levada, meu Deus, nessa noite, meu Deus, eu tenho certeza, aonde minha voz chegar, o teu Espírito chegue também, e convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, a Deus, para que haja arrependimento de pecados, para que haja transformação de vidas, regeneração, santificação. Oh Deus amado, aleluia. Meu Deus, em nome de Cristo Jesus, eu quero nessa noite te agradecer por esse privilégio da tua igreja estar reunida, ouvindo a tua palavra fervorosamente em espírito e em verdade, buscando, meu Deus, um refrigério para a alma, buscando, meu Deus, um refrigério para a vida, sabendo que o nosso nome está escrito no livro da vida. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, que nós venhamos nos converter a Cristo, que nós venhamos nos converter a Jesus Cristo e abandonar o pecado, abandonar a sujeira, abandonar a incredulidade, a moralidade, abandonar todo o pecado em nome de Jesus Cristo. O que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. E o que crê, diga amém. E a Deus toda glória.